Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Vamos começar a revisão desse nosso conteúdo passando pela primeira aula de Geografia Política, em que nós vamos falar um pouco sobre esse pensamento da geografia política clássica e, ao mesmo tempo, vamos trabalhar um pouco dessa aplicação geopolítica desse pensamento, que, de alguma maneira, vai resultar em algumas concepções históricas radicalizadas que nós veremos que será um dos grandes problemas desse pensamento de geografia política clássica e que colocará esse pensamento em crise. Na primeira aula sobre geografia política, nós vamos tratar de uma parte da história e, de alguma maneira, vamos retratar alguns dos autores principais que pensaram a geografia política, principalmente do final do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso significa que nós vamos ter duas aulas sobre esse conhecimento da história da geografia política. Muito bem, se nós quisermos olhar de maneira geral, nós podemos entender o seguinte. A história da geografia política tem uma íntima relação de ser uma ciência aplicada aos interesses do Estado. Ao mesmo tempo, a geopolítica, que é um conceito que surge necessariamente dessa ciência aplicada aos interesses do Estado, também tem um caráter bastante militar, de um saber estratégico militar. Inclusive, conhecer a geopolítica significa, de alguma maneira, fortalecer uma ciência aplicada aos interesses do Estado. Ocorre que, em geografia política, nós iremos aprofundar esse tema. Ou seja, em geografia política, nós vamos observar principalmente os conflitos, as classes sociais e as escalas do poder. Esse seria um saber mais contemporâneo, uma abordagem mais contemporânea da geografia política. Nós não teremos, por exemplo, na geografia política contemporânea, apenas o interesse em aplicar a geopolítica para os interesses de um Estado-nação. Nós iremos discutir esse tema, mas numa perspectiva dos conflitos, né? Também do poder em outras escalas, que não somente ficam restritas ao Estado-nação. Ao mesmo tempo, analisaremos o caráter de classe dos Estados. Né? Quer dizer que nós temos elementos novos que permitem uma reflexão mais aprofundada do que seria a geografia política. Isso que nós veremos na próxima aula. Muito bem. Nós iremos observar na aula de hoje, basicamente, o pensamento da chamada geografia política clássica e também o discurso geopolítico, principalmente vinculado àqueles autores e estrategistas militares que nós veremos aqui. A primeira influência que nós iremos observar é da obra de Friedrich Ratzel, que em 1897 publicou a obra Geografia Política. Ratzel tem que ser entendido no espírito do seu tempo. Ratzel viveu ali, como vocês estão vendo, de 1844 a 1904. O contexto histórico influencia o pensamento de autores em todo momento, né? E é importante que a gente pense isso. Portanto, nós vamos pautar, por exemplo, a questão da Guerra Franco-Prussiana, que tem a ver com a unificação territorial e a questão nacional alemã, que influencia o pensamento de Ratzel. Outro elemento que influencia o pensamento de Ratzel é o positivismo e o evolucionismo. E nós vamos tentar entender o porquê isso. Olha só, as ideias evolucionistas vêm de Darwin e o positivismo vem de Comte. E vocês já devem ter discutido e aprendido em sociologia, por exemplo, o quanto a influência dessas ideias de Comte e Darwin podem ser prejudiciais ao pensamento social, como é o caso, por exemplo, do darwinismo social. Vocês já estudaram isso em sociologia. Bom, essa influência dessas ideias faz com que Ratzel tenha uma concepção de geografia política muito diferente do que nós temos hoje. Porém, a geografia política de Ratzel vai entender alguns conceitos e alguns elementos importantes. A Guerra Franco-Prussiana deve ser entendida no pensamento de Ratzel como um geógrafo alemão que ele era, e que participou dessa guerra, inclusive, deve ser entendida como o elemento do contexto político que faz o pensamento de Ratzel pensar principalmente na unificação territorial alemã e na questão nacional que existia nesse momento histórico específico.
E para isso, de alguma maneira, essas duas influências do pensamento de Hatzel vão determinar alguns conceitos e algumas das suas ideias. Para Hatzel, o Estado ele é um organismo, ou seja, que é basicamente formado pelo solo, que seria essa base natural física da existência, e pelo seu povo. O povo significando o espírito e a cultura, que teria um sentimento territorial, obtido numa relação permanente com o solo, sua base material. Veja, isso tudo tem a ver, por exemplo, com os interesses de um Estado alemão, nessa questão nacional, em ter uma base material definida e o seu povo, obviamente, nessa inter-relação entre base material e povo, com a definição das suas fronteiras, do seu território, que é uma questão na Guerra Franco-Prussiana, por exemplo. Mais do que isso, o Hatzel, entendendo o Estado como organismo, ele vai entender o Estado também a partir de uma ideia, de um conceito que ele irá criar, que é o conceito de espaço vital. O espaço vital é uma síntese entre a base material e o povo, que formam esse Estado. Então, cada Estado deveria ter o seu espaço vital. Se essa relação entre povo e solo estivesse de maneira desajustada, esse espaço vital deveria ser ampliado. E, de alguma maneira, como é que os estrategistas militares pensam na ampliação do espaço vital? A partir da guerra. Portanto, nós temos uma concepção aqui de Estado e de espaço vital bastante influenciada por uma ideia positivista e evolucionista de Darwin. No caso, evolucionista de Darwin, positivismo principalmente de Auguste Comte. E o Hatzel vai, de alguma maneira, se espelhar nesses conhecimentos para poder produzir a sua geografia política. Uma das sínteses mais importantes para pensar e entender a geografia política clássica é que ela se preocupava ou se definia basicamente como uma ciência a serviço dos interesses do Estado. Essa é uma questão fundamental para nós entendermos desde o pensamento de Hatzel, passando pelos outros autores. Um segundo autor que nós iremos observar é Rudolf Gehlen. Ele foi o primeiro autor a usar o termo geopolítica em 1916. Também seguia a concepção hatzeliana de que o Estado era um organismo geográfico. E tentava definir, e definia de alguma maneira, a geografia política como um estudo sistemático das relações entre o território e o Estado, certo? Então, território e Estado seria fazer geografia política, e ao mesmo tempo a geopolítica como as teorias e estratégias políticas. Veja, aqui cada vez mais a definição dos estudos sistemáticos em geografia política seria entender a relação entre o território e o Estado. Ou seja, a afirmação inicial de que a geografia política clássica era uma ciência a serviço dos interesses do Estado se coloca de maneira mais explícita a partir da contribuição de Rudolf Gehlen. Vamos ver como essa concepção da geografia política clássica, de a geografia política ser uma ciência que estuda a relação entre o território e o Estado, vai se dar em dois autores de maneira bastante sintomática. Um é o Alfred Mahan e depois o Halford Mackinder. Olha só, o Alfred Mahan ele vai ser um estrategista militar da Marinha norte-americana e que vai pensar, veja só, olha só, a relação entre território e Estado como um elemento da geografia política e, portanto, de um saber aplicado, saber geopolítico. Ele publicou uma obra, A Influência do Poder Marinho sobre a História. A concepção principal do Alfred Mahan está logo abaixo. A hegemonia mundial estaria no controle das rotas marítimas. Ou seja, você controlar, portanto, você ser hegemônico sobre as outras nações. É isso que ele quer dizer. Então, portanto, uma potência mundial se tornaria hegemônica se controlasse as rotas marítimas. Veja como isso é um estudo aplicado aos interesses de um Estado-nação. Vejam só como é disso que se trata.
E vocês vão ver como esse pensamento ele tem a ver também com questões práticas e concretas do ponto de vista de pensar o mundo. Olha só. O Mahan é um norte-americano, correto? E ele vai dizer que o controle das rotas marítimas fortaleceria a hegemonia mundial. Portanto, por exemplo, nós vamos ver a construção do Canal do Panamá no início do século XX sendo também um resultado da influência desse pensamento. É uma iniciativa dos Estados Unidos, o Canal do Panamá, de controlar as rotas marítimas. Muito bem? Então veja como a gente está pensando, a ideia da geografia política ser uma ciência a serviço do Estado. Essa é um pouco a concepção clássica de geografia política. Discordando das ideias de Alfred Mahan, porém sem negar a concepção de que a geografia política estaria como um estudo a serviço dos interesses do Estado-nação, a gente tem o Halford Mackinder. Em 1904 ele vai proferir uma conferência que ficou famosa, que se chama o Pivô Geográfico da História. Ele vai dizer para nós que não se trata mais do controle das rotas marítimas para que o Estado ou uma nação se torne hegemônico no mundo, mas com o avanço das tecnologias de transporte, de meios de comunicação, existe uma área do planeta que se for controlada, conferiria a hegemonia do mundo para aquela nação que controlasse essa área do planeta chamada Eurásia. Veremos um pouquinho. Olha só, o Halford Mackinder ele vai observar, por exemplo, que é o controle dessa região, portanto, a Europa mais a Ásia, que ele vai chamar de ilha mundial, que conferiria a quem controlasse essa área a hegemonia no mundo. Porque já não seria mais tão insignificativo e tão importante o controle das rotas marítimas. Aqui estaria, vamos dizer assim, definido quem seria a grande nação hegemônica do mundo nesse contexto. Ao mesmo tempo, dentro dessa chamada ilha mundial, haveria uma espécie de estado pivô, que corresponde ao território da Rússia. Então, quem controlasse a Eurásia, teria o controle, portanto, e a hegemonia no mundo. Temos um pouco de ideia de como pensava o Halford Mackinder. Vamos olhar um pouquinho aqui onde está escrito Heartland. Heartland, em laranja, no mapa, seria essa área que se tivesse controlada por uma determinada nação, seria, portanto, nas suas ideias, aquela nação que teria o controle do mundo como um todo, no sentido de exercer hegemonia sobre os outros países, outras nações, outros territórios. Bom, apesar disso tudo, essa concepção tanto do Mackinder quanto do Alfred Mahan, elas são concepções que estão referenciadas lá no pensamento do Ratzel, certo? Na concepção de uma geografia política a serviço dos interesses do Estado. Veja que é muito de saber estratégico militar aqui aplicado, uma concepção de geopolítica. É isso que a gente precisa ter sempre em mente ao pensar a geografia política clássica e esses discursos geopolíticos que decorrem dessa estrutura de pensamento. Por fim, nós vamos falar de um estrategista militar alemão, o Karl Haushofer, que foi general na Alemanha nazista. E aqui nós vamos começar a pensar que a radicalização dessa concepção geopolítica, ela pode se tornar um enorme problema, Então Haushofer, de alguma maneira, influenciou Hitler no seu expansionismo alemão, E de alguma maneira, essa coloca um limite, vamos lá, para a gente pensar a geografia política como uma ciência a serviço do Estado. O Haushofer foi influenciado pelas ideias do Mackinder e adaptou ela para o contexto alemão. Então, veja, no contexto alemão, e aí é que a gente vai entender a geopolítica do Haushofer. O pacto de não agressão entre Rússia e Alemanha foi amplamente influenciado pelas concepções de Karl Haushofer. Ou seja, o pacto incluiria em não ter uma agressão entre a Alemanha, que buscava o seu expansionismo, com a construção do expansionismo nazista na Europa, e ao mesmo tempo que colocava uma concepção de não ter um pacto de não agressão com a União Soviética, apesar das suas
radicais distinções ideológicas e diferenças que existiam por conta da influência das ideias do Mackinder, ou seja, a União Soviética controlava um território muito amplo, né? Então nós tínhamos um controle territorial gigantesco, uma população muito grande, enfim, né? Essa é a concepção das teorias aí que estavam influenciadas no Mackinder. Porém, o Haushofer, né, ele vai influenciar, portanto, o pensamento geopolítico de Hitler. Portanto, os pensadores geopolíticos, e aí a geopolítica entra numa crise profunda, porque de alguma maneira, nesse caso específico, ela pode ser identificada como uma ciência a serviço dos interesses do Estado, e nesse caso aqui, de um Estado altamente autoritário e altamente opressor, né? Quase como algo que não vimos diferente na história, né? O nazismo perseguia as pessoas, né? Tinha uma ideia de superioridade racial, como é uma geografia política adaptada, né, aos interesses desse Estado. Portanto, né, veja a concepção, né, de crise que vai entrar esse pensamento geopolítico clássico. Né? E, nesse caso aqui, mais especificamente, nessa radicalização desse pensamento a partir de Karl Schoeffer. Então, só para vocês terem uma noção assim de como é que esse pensamento, né, de olhar a geografia política como uma ciência a serviço dos interesses do Estado-nação pode ser também um grande problema. Só para a gente ter uma noção, o Raul Schoeffer foi acusado de colaborador do nazismo, coisa que ele sempre negou, mas é curioso, ele não esperou a sua sentença pelo Tribunal de Nuremberg e suicidou-se em 1945. Muito bem, pessoal. Após principalmente essa experiência geopolítica ligada à experiência nazista, a geopolítica começa a ser entendida, uma maneira aí entre aspas, né, como se fosse uma ciência maldita, né? E aqui eu trouxe uma figura, a imagem ao lado, que é um livro que foi publicado aí, O Demônio, o Demônio das Geopolíticas, como Karl Schoeffer educou Hitler e Hess. Ou seja, nós temos aí estudos, vamos dizer assim, que vão olhar e colocar esse pensamento clássico da geopolítica em crise, né? Principalmente por conta dessa experiência nazista e desse conhecimento ser um conhecimento aplicado a essa forma do Estado nazista, né? Então nós vamos precisar de uma nova concepção de Estado. Veja, a geografia política vai precisar uma concepção nova de entender o Estado. Não apenas como um organismo, um somatório do solo com o seu povo e que produz o seu espaço vital e que, portanto, justifica a guerra e que, se aplicado, no caso, né, no mais radicalizado, justifica, inclusive, a experiência nazista de expansão territorial. Então, a geografia política vai ser confinada aos setores militares, muitas das vezes, e vai cair nesse ostracismo teórico por um tempo. Essa concepção, né, vai se dar aí principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que é um momento mais duro que a humanidade passa. Né? A Segunda Guerra Mundial é um momento absolutamente duro. Né? Entender as atrocidades que aconteceram no fascismo italiano, no nazismo alemão, e todos esses elementos que envolveram a guerra nesse período. Né? Então, portanto, assim, essa concepção mais clássica de geopolítica vai passar por um processo de reformulação. Né? E é sempre importante a gente pensar, quando uma determinada concepção de ciência entra em crise, não significa o seu fim, mas significa que pode ressurgir um pensamento renovado, que é de alguma maneira o que nós vamos ver na próxima aula. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre pensamento da geografia política clássica. Queria mostrar para vocês uma obra que, de alguma maneira, influenciou essa aula que nós produzimos, que é o livro Geografia Política e Geopolítica, do professor Vanderlei Messias da Costa, da USP. A primeira parte do livro ele vai discutir a geografia política clássica e vai colocar esses elementos, ou alguns dos elementos que nós tentamos passar ao longo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, e esse livro será, em conjunto com o livro Por uma Geografia do Poder, de Claude Raffestin, a referência para a nossa próxima aula para discutir o que surge de geografia política na década de 1970, após, né, essa crise desse pensamento clássico da geografia política. Até breve.